Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um autovlog para falar um pouco a respeito do comportamento dinâmico do fogo no rabo nas estradas de terra. O meu Renault Clio 1.0 16 válvulas Authentic. E também vamos falar um pouco de PVA, de questão de estradas. E antes de começar o vídeo, falando para vocês de comportamento dinâmico, vocês já vão estar vendo aí a estrada que estava em estado deplorável, né? Mas eu queria agradecer o apoio de vocês, que eu havia feito um vídeo que eu ia parar o canal, né? Ou de finalizar o canal, porque eu fiquei muito chateado com algo que aconteceu comigo por conta do canal. Que a pessoa me procurou para ajudar e tal, aí acabou conhecendo a pessoa realmente, aí na hora H que já estava no sinal já para comprar o carro, a pessoa desapareceu, né? Me deu um pé na bunda. Mas está tranquilo, até porque eu me lembro de uma coisa, eu tive que aprender tudo sozinho, então ele também vai ter que acontecer a mesma coisa, né? É muito melhor quando você tem o apoio de alguém para te auxiliar. Mas se preferiu assim, azar o dele, porque muita coisa eu ensinei de mecânica, né? Mas a vida é que vai ter que ensinar, e aprender com a vida é muito pior do que quando você tem alguém para te apoiar. Isso é a mais plena verdade. Enfim, desejo sorte a ele e vida que segue. Agora o que importa para vocês é o canal, né? Vamos falar aqui de Clio. Então, eu já tinha feito um vídeo em agosto, só que eu não cheguei a postar, porque eu tinha colocado o celular para gravar bem colado no para-brisas, então não adiantava muito. Já tinha tido uma experiência com o Clio em estradas fora de terra, isso em Minas Gerais, no Salvaterra, que lá tem muita estrada de terra, mas aí mistura com cascalho, né, e tal. Aqui, essa estrada ela fica entre Alberto Torres, que é um distrito de Areal, no Rio de Janeiro, e Inconfidentes, ou Cebolas, porque essa localidade tem 3 nomes, né? Que fica em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro também. Só para contar um pouquinho de história, eu tinha ido aí porque eu queria fotografar uma usina hidrelétrica que tem, que é linda, ainda no início do século XX e tal, mas quando eu cheguei lá ela estava fechada. Mas depois resolvi seguir para Inconfidentes, porque Inconfidentes, ou Inconfidência, porque eu digo, eu não tenho o nome exato, né, a localidade. Foi onde acharam os restos mortais de um dos Inconfidentes que eles acreditam ser do Tiradentes, né? Foi uma localidade onde tinha muita gente envolvida com isso naquela época, né? Uma localidade com muita história. Essa estrada ela tinha sido toda reformada entre 2008 e 2009. Ela estava toda asfaltada, isso que é o curioso. Ela sempre foi de terra, eu conheço a estrada desde o início dos anos 2000, tá? Eu ia muito quando eu era pequeno para Paraíba do Sul por aí. Então ela era toda de terra, mas era melhor quando ela era toda de terra. Asfaltaram, muito bem, veio aquele mega temporal de 2011, vocês podem pesquisar aí na internet que vocês vão ver o que aconteceu com essa região de Areal, Paraíba do Sul, Três Rios, Petrópolis, né? E acabou com a estrada, todo o asfalto saiu. Aí teve o mega temporal de 2013 e o do ano passado de 2016 que também acabou com tudo. Ou seja, saiu praticamente todo o asfalto da estrada, então estava uma mistura de terra com o asfalto que aparecia e asfalto muito erguido, então tinha que passar com o carro de qualquer maneira, né? Mas ainda eu acho que vocês já estão podendo observar que eu não precisei de carro alto nem nada disso, né? Que muita gente acha que precisa para andar nisso, até porque não adianta você ter o carro alto porque você não pode desenvolver uma velocidade maior. Por quê? De qualquer maneira você vai poder estar estourando um pneu, estourando um amortecedor, o sistema de suspensão do carro inteiro, de qualquer forma, sendo o carro alto ou baixo. O único teórico resguardo é de não raspar, o que não aconteceu nenhuma vez com o Clio. E aí é uma subida, tá? Eu não sei se vocês estão percebendo que a gente está tendo um ganho de elevação, né? Isso é uma subida longa, são em torno de 9 km de subida. E o Clio foi muito bem, mesmo tendo que reduzir, eu andei praticamente o tempo inteiro entre a terceira e a quarta marcha. De vez em quando tinha que botar a primeira, porque eu parava o carro por completo para poder passar no buraco, porque o buraco às vezes cabia o carro dentro do buraco, né?
E o carro foi muito bem. Alguns barulhinhos de acabamento, mas são inevitáveis. Esse carro é todo de plástico por dentro, né? Mas a rigidez torcional dele é relativamente boa. Aqui tem um ponto alto da estrada, né? Olha bem o tipo da ponte que você tem que passar. Isso em cima do rio Piabanha. Complicado, né? Porque tem uma represa no alto dessa estrada que represa a água para essa usina, né? Mas enfim, o Clio foi muito bem na estrada de terra. Eu gostei muito do desempenho dele. Uma coisa que me surpreendeu foi o torque em baixa, tá? Porque às vezes eu estava em segunda marcha, eu dava fim de curso no acelerador, o carro ia puxando lentamente bem, saindo do zero. E isso com o ar-condicionado ligado, porque em estrada de terra só ando com o ar-condicionado ligado, por conta de vir algum outro carro e tal, entrar sujeira para dentro do carro, não rola. Outra característica muito positiva no Clio, não houve infiltração de poeira em nenhuma parte do carro. Eu olhei a mala, olhei tudo no carro, né, o guarda-pó, tudo no carro, as vedações das portas dianteiras, não teve nenhuma grama de poeira dentro do carro, ou seja, o carro vedou muito bem as condições, né, onde ele estava andando, né? Então isso é um quesito muito positivo. Uma característica que eu ainda não cheguei a falar com vocês, eu tinha feito a troca das velas, e eu não sei se eu cheguei a afirmar no último vídeo, porque eu falei de bateria e de velas, que eu senti que o carro ficou bem mais solto depois que eu troquei as velas, assim, mas bem mais solto mesmo, o carro respondendo melhor. Não sei se é impressão da minha cabeça ou o que é, mas até mesmo com o uso do ar-condicionado ele ficou muito mais gostoso de usar com as velas novas. Então eu aconselho a vocês a fazer a troca no tempo exato, obviamente, ou se puder antecipar sempre que puder, nos 30 mil quilômetros já está numa quilometragem boa para fazer a troca, porque melhora o desempenho do carro. E percebi também uma economia de combustível. Enquanto eu estava na estrada de asfalto até eu chegar a Alberto Torres, eu consegui fazer médias de 13,5 km por litro, andando a 120, 130 km por hora, com o ar-condicionado ligado. E nesse trajeto aí de estrada de terra, que é praticamente um ciclo, entre aspas, urbano, né? Porque você toda hora tem que frear para passar em algum lugar. Aí era a represa, tá? Por isso que eu estava apontando. E a câmera ela foi abrindo, né? Não sei se vocês repararam, a câmera foi com a forma e a vibração da estrada, ela foi virando para fora do carro, né? Depois no final vocês vão ver que eu acertei a câmera. Mas o consumo nesse trajeto aí de estrada de terra caiu para em torno de 10,9, 11 km por litro de álcool, que eu também achei muito satisfatório. Eu consegui fazer essa viagem de 300 km com um tanque sobrando, né? Tranquilamente. E foi muito, muito bom, né? Muito bom de ver como o Clio é versátil, né? Porque muita gente me dizia que esse carro era frágil para esse tipo de coisa, mas eu não acho não. Ele é tão versátil quanto um Mille, quanto um Celta, aguenta tudo isso daí tranquilamente, tá? E com mais força, tá? Porque você tem um motor 1.0 de 16 válvulas que ele gosta de girar. Uma coisa que eu queria falar para vocês que também me impressionou, achei muito interessante também para citar nesse vídeo, é a aderência desses pneus que eu coloquei, que são da Dunlop, são o SP Touring. Em nenhuma parte, mesmo na hora que eu estava na lama molhada, úmida, né, eu senti perda de tração. Eu achei isso fantástico, nem nas curvas, né. Eu tinha um Logan, vocês sabem muito bem, tinha um Logan EasyR, vocês viram que tem uma montanha de vídeo do Logan EasyR em estrada de terra. Às vezes tem vídeos falando a respeito de estrada de terra, mas a cena para eu poder falar era na estrada de terra, né. E o Logan distracionava muito quando você pegava uma subida mais íngreme, né? E você às vezes precisava dar um kickdown para o carro manter o vigor, mesmo ele tendo muito torque em baixa. Então ele distracionava direto. E no Clio isso não acontece. Então eu achei assim, a suspensão do Clio é muito bem dimensionada, a distribuição de peso dele também é muito dimensionada, a ponto dele conseguir ter essa aderência também em estrada de terra. Em nenhum momento, quando eu forcei o carro numa velocidade maior, eu senti a traseira desprender, porque no Logan era comum. No Logan toda hora eu saía de traseira em estrada de terra. Mas era divertido, tá? Eu provocava o carro também. Então, assim, no Clio eu percebi isso, que ele é muito neutro também nas estradas de terra. Então, assim,
uma vantagem muito grande. Mas eu acho que isso também se deve muito aos pneus que eu coloquei no carro, que eles melhoraram ainda mais a boa dinâmica que o carro já tem, né? Bom, eu acho que eu já falei aqui tudo que eu poderia falar a respeito disso, né? Depois eu acabei que eu queria ir para Paraíba do Sul, que essa estrada também dá em Paraíba do Sul. Fui me enfiando na estrada, a estrada foi sumindo no meio do mato, até um dado momento que era só mato. Eu falei, não vou seguir, que depois eu caio dentro de um rio, dentro de algum lugar que eu não sei, aí tive que voltar de ré. E peguei uma outra estrada que eu achei que no início era asfaltada, estava mais ou menos legal, que ela ia dar em Secretário, que é um outro distrito de Areal que fica no estado do Rio de Janeiro. Aí no início a estrada também estava toda boa, não estava como essa estrada, e depois ela virou estrada de terra também. Mas o Cliozinho foi tranquilo, não me deixou na mão, sabe? Eu tenho ficado muito feliz com esse carrinho, sabe? Quando você vê que você não precisa de muito para ser feliz, porque o carro não tem nada, né? E diverte, anda bem nesses lugares, te leva onde você quer, não raspou. A minha maior preocupação é que esse carro não tem protetor de cárter, né? De raspar, principalmente naqueles momentos que fica aquele altão no meio, né? Então de passar com algum cuidado de não raspar o motor. E ele não raspou nenhuma vez por baixo. Então assim, muito bom mesmo. Agora vamos falar de um assunto polêmico, né? IPVA, né? O nosso imposto de renda sobre o nosso carro. Eu paguei logo que... Aqui no Rio de Janeiro tudo é errado, né? A começar que o IPVA, na maioria dos estados, já aparece no ano anterior. Em dezembro você já consegue ter acesso ao boleto, ao valor que vai ser o IPVA do ano seguinte, né? Aqui no Rio de Janeiro não. Aqui no Rio de Janeiro só no dia 11 de janeiro é que eu fui ter acesso ao IPVA do carro. E tive uma surpresa muito negativa, da mesma maneira que aconteceu com o Logan no ano passado. O que aconteceu? Eu tirei o IPVA, foram R$ 855 o IPVA desse carro. Sim, desse Clio 2012 e 2013 de 2 portas, R$ 855. Eu achei um absurdo. Aí resolvi fazer a pesquisa pelos IPVAs anteriores desde que o carro é zero. Esse carro foi faturado em janeiro de 2013. O primeiro IPVA que esse carro pagou, que também já foi completo o IPVA, foi 822. Ou seja, eu paguei mais caro esse ano com o carro desvalorizado durante 5 anos que o carro tem de vida, do que quando o carro era 0 km. Qual a lógica disso, gente? A mesma coisa aconteceu no ano passado com o Logan. O Logan eu tinha tirado 0 km. Eu não paguei o primeiro IPVA dele porque a Renault me deu, isso em 2014. Aí veio o primeiro completo em 2015. Em 2015 eu paguei R$ 1.240 de IPVA, o ano completo. Em 2016, que foi o ano que eu me desfiz do carro, eu paguei R$ 1.650, algo assim. Ou seja, R$ 400 a mais, mesmo o carro tendo desvalorizado. Ou seja, tá foda ter carro no Rio de Janeiro. E a gente paga o IPVA esperando melhorias, né? Melhorias no serviço, na segurança pública, que tá uma merda, né? Tá um perigo de você andar com um carro. E a pé mesmo, tá? Não só com carro aqui no Rio de Janeiro. E você tem estradas assim, maravilhosas como essa que eu estou andando. Porque isso é uma estrada do estado do Rio de Janeiro, né? É a RJ 131 ou a RJ 133. É uma dessas duas, né? Então, assim, olha, é difícil, né? É difícil. A gente paga caro um imposto, né? Esperando uma melhoria, né? Porque o curioso é que o segundo IPVA desse Clio, em 2014, completo, foi R$ 600. Ou seja, pela teoria lógica, eu esse ano teria que estar pagando em torno de 500 a 400 reais de IPVA no máximo. E não foi isso que aconteceu, né? Então é foda, é difícil. É difícil ter carro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, né? Combustível está absurdamente caro, né? Você pensa que aqui no Rio de Janeiro nós estamos pagando R$ 3,89 pelo litro do álcool, em torno de R$ 4,50 pelo litro da gasolina. Eu só uso álcool porque eu gosto do desempenho mais forte, né? Enfim, então assim, é complicado. Mas é isso, o Clio tem sido uma boa relação. Também quero falar para vocês que vai ter uma quilometragem a mais quando o Clio fizer 40 mil quilômetros exatos. Ele está com 38.300 agora.
eu vou fazer a troca do óleo dele em casa e vocês também vão poder ver tudo da mesma maneira que eu fiz com as velas do carro, tá? E comprei um óleo que eu quis, que era um óleo da Motul. Eu já tinha me preparado no ano passado para isso. Eu comprei um óleo da Motul, o XX 8100, que é um óleo de alto desempenho. Mas vai botar óleo de alto desempenho, mas é da mesma qualificação do carro, tá? É um 5W40, um 5W30. Agora eu não me recordo, mas ele é sintético, a mesma qualificação que a Renault utiliza no Clio desse ano. Por que eu vou usar esse óleo? Porque eu forço muito o motor do meu carro, né, em altas rotações e tudo. Então eu preferi um óleo de alta qualidade para que o meu motor tenha uma durabilidade maior. Então quando ele fizer os 40 mil quilômetros eu vou trocar o óleo e também vou fazer o seguinte: a cada 5 mil quilômetros eu vou fazer a troca do óleo, ao invés dos 10 mil quilômetros que seria o que diz o manual. Por quê? Eu não sei como é que o carro foi tratado anteriormente. Então quero fazer de tudo para evitar que o carro tenha algum tipo de formação de borra dentro do motor. Mas aí vocês vão poder acompanhar tudo, que no momento dessa troca do óleo, eu vou trocar o filtro de óleo, o filtro de gasolina, filtro de cabine, né, o filtro de ar também, né, fazer uma revisão completa, porque as velas eu acabei adiantando um pouco, né, que elas eram nos 40 mil quilômetros, eu troquei com 37 mil, quase 38 mil. E valeu muito a pena, porque eu sinto a diferença no desempenho do carro e principalmente na economia de combustível. Então, assim, vale a pena você fazer a manutenção preventiva, seguir o manual, né, que muita gente não segue o manual. O manual tem tudo escrito ali que você precisa. Agora endireitei a câmera, né? Vocês viram que a câmera estava toda lá para o outro lado, agora eu consegui passar a câmera de volta para frente. Que aí a gente já estava quase chegando. Olha quantas vezes você vira o volante para sair dos buracos, né, na estrada de terra, mas enfim. Mas enfim, vou fazer isso tudo no carrinho e vocês vão poder acompanhar, né? Também já está documentado 2017, pelo menos esse ano já não tem mais nada para fazer no Detran, né? Porque eu paguei logo o IPVA para poder me livrar da vistoria, que também é outra coisa chata no Rio de Janeiro, que todo ano você tem que fazer o raio da vistoria e os postos estão superlotados, acabaram com muitos postos para você fazer a vistoria, você paga pela vistoria também, ou seja, é uma droga, né? Mas, enfim, é o estado que eu moro, não tem como escapar, né? Mas é isso. Então acompanhe mais imagens do Cliozinho na lama. Em breve vocês vão ter novidades. Inclusive, esses lançamentos que estão para aparecer aí, eu vou fazer vídeos para vocês, eu me comprometo. Carros que estão me chamando muita atenção é esse projeto X6H da Fiat, né? Que é o, entre aspas, novo tipo, né? Esse carro está me chamando muita atenção, eu quero ver ele, tô louco para que ele chegue logo. E a nova família do Gol e do Voyage, né, na Volkswagen também está chamando muito a minha atenção e eu estou muito curioso para saber como eles serão em desempenho, dirigir, né, ver como é que esses carros vão estar saindo aí para nós, né, aqui no Brasil. E também o Mob do Alogic, né, e se aparecer o Kwid, estou aguardando aparecer nas concessionárias o Sandero e o Logan com motor 1.6 SCE, que esses carros eu estou muito, principalmente os com câmbio EasyR, porque eu tive um EasyR, né? Eu estou muito curioso para dirigir eles, então estou aguardando eles aparecerem. Mas é isso então, pessoal. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Valeu!